Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê. O programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado pela TV Vila Velha, sextas-feiras, a partir das 15h30. Como eu posso dizer que o apóstolo Paulo aderiu ao descanso no sábado, usando suas pregações na sinagoga, neste dia da semana? Paulo era judeu, exercera funções no judaísmo como fariseu e conhecia os frequentadores da sinagoga. Ademais, a afluência pública no sétimo dia era bem maior. Em qualquer lugar onde se encontrasse, nos sábados ou qualquer outros dias da semana, Paulo não cessava de divulgar o seu assunto preferido. E isto, apontado como prova, mostra a pobreza de argumentos. Este meu amigo Serafim parece pouco atento a pormenores. Aliás, Serafim, transmita minha sugestão ao pregador. Peça que leia a epístola aos Colossenses e ele vai entender a verdadeira posição de Paulo. Ninguém vos julgue por comida ou bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Tudo isso não passa de sombras. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Por aí vocês enxergam, meus caros. Paulo chama o sábado sombra. Com preciosa ajuda de bons amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor é frase repetida vezes sem conta no Velho Testamento da Bíblia. Apesar de concordarem que os anúncios definem diretrizes divinas, os intérpretes divergem entre si, desfigurando a realidade. Cada corrente teológica defende teoria diferenciada. Deus disse isto, Deus disse aquilo. O significado das palavras divinas precisa se enquadrar ao pensamento dos orientadores da denominação religiosa. Na opinião de certos crentes, o que dizem os teólogos vale mais que o anúncio divino. E isso na opinião deles, não na minha, fique claro. No que me concerne, eu somente aceito doutrinas que são confirmadas e consagradas pelas palavras do grande mestre. Para pregadores bem remunerados, o anúncio, assim diz o Senhor, é que deve passar pelo crivo dos teólogos, antes de aceito. Com firme propósito de configurar suas doutrinas como únicas, fiéis às Escrituras, eles viajam na maionese, confundindo alhos com bugalhos. Dias atrás escutei Saduceu moderno conjeturando sobre a maldição lançada contra o rei de Tiro. O pregador leu na sua Bíblia: assim diz o Senhor Deus. Tu és o sinete da perfeição,
cheio de sabedoria e perfeito na beleza. Ezequiel 28, verso 12. Ele tentava provar que Deus só produz perfeição. Em seguida citou revelação que sempre considerei bastante importante, pela definição de Éden como planeta habitado do universo. Adianto que foi numa das meditações sobre este trecho que adotei Éden como planeta. O texto comprova palavras de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14, verso 2. Se os planetas são moradas, na afirmação indesmentível de Jesus, isto certifica a existência de moradores. Se não fossem habitados, o mestre não os classificaria moradas. É claro que naqueles tempos ninguém admitiria outros mundos. No entanto, pela palavra moradas expressas nas entrelinhas, se revela a intenção do nosso Rabi. Moradas abrigam moradores. Duvido que você prove o que está dizendo, Getúlio, diz o Serafim, chegando, se aproximando de mim, com bastante entusiasmo. Ele acabava de chegar e já estava ciente do que aconteceria depois. Com prazer, Serafim, preste atenção na sequência das palavras de Jeová pela mediunidade de Ezequiel. Estavas no Éden, jardim de Deus, de pedras preciosas te cobrias, sárdio, topázio, beleza, jaspe, crisólita, berilo, safira, esmeralda e também ouro. Tudo aplicado no realce da sua beleza. Ezequiel 28, verso 13. Analise comigo, Serafim. Você acha que alguém deveras preocupado com o realce da sua beleza poderia habitar o sétimo céu? Isto aí é puro enternecimento pelo próprio corpo. A relação de joias adornando sua figura será própria de alguém merecedora do paraíso? Faço tais perguntas, pois a teologia de vocês considera o rei de Tiro como Lúcifer, comandante dos anjos que combateram Miguel nos céus. Como pode alguém, escravo da vaidade, inimigo declarado de Jeová, aliciador de outros anjos, organizar guerra no recanto sagrado onde mora a divindade? Nós, que sabemos que Deus tem olhos de raios X, não podemos concordar que acolhesse figurinhas perversas no seu domicílio. Outra coisa, a Arca da Aliança é objeto pertencente ao chão planetário. Composto de quê? Composto de matéria física. Se o texto diz que o espírito do rei de Tiro o protegia a arca, isto prova que o espírito do rei de Tiro não se encontrava nos céus, porque o céu é espiritual. Dedução lógica. A guerra ocorreu no Éden, onde tentou abortar a separação de ovelhas e cabritos, ou o juízo final daquele planeta. A iminente transformação de Éden na época
para mundo paradisíaco, ocasionou o mal-entendido. Vale repetirmos, paradisíaco não significa paraíso. Paradisíaco não significa paraíso. Repito, juízo final do planeta Éden é citado em Apocalipse. E ninguém me diz contra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Maligno, que seduz todo mundo. Sim, foi expulso para a terra, e também os seus anjos. É um trecho da Bíblia, está aqui, meu caro saduceu. Apocalipse 12, versículo 9. Essa informação repete a cena da descida de Adão e Eva, a raça adâmica. Peço a atenção dos telespectadores para que ninguém confunda o juízo final de Éden com o juízo final do nosso planeta, que ainda não ocorreu. Veja que o texto é claro. Os ímpios de Éden foram despejados na terra. Isto elimina dúvidas. Referindo-se ao rei de Tiro, Jeová disse: tu eras querubim protetor da arca, olha aí, e eu te coloquei no Monte Santo, e andaste no meio das pedras brilhantes. Ezequiel 28, versículo 14. Vejam que Jeová recebeu com deferência e cortesia o prevaricador de Éden. Ele foi aceito e investido em função religiosa, como ocorrera na reencarnação anterior. Estavas no Éden, é o que diz o texto da Bíblia. A guerra entre anjos maus e anjos bons, no dizer dos teólogos, foi no céu. E o espírito do rei de Tiro não se encontrava lá. Se ele está junto lá com os exércitos contra o anjo, naturalmente ele teria que estar lá, mas ele estava em Éden. Estavas no Éden, é o que diz a Bíblia. Se a teologia aponta como Lúcifer no comando da guerra contra Miguel, como explicar que estava em Éden? Ele não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, no sétimo céu e no Éden. Para explicar a dificuldade, teremos de encontrar significado para a palavra céu, vocábulo idêntico com sentido diferente, causou este mal-entendido. Alguém percebe a dificuldade e nos socorre. Esta pessoa então nos diz: se teu filho de 6 anos grita, apontando o foguete de festa junina, o foguete foi para o céu, pai, você vai entender a mensagem deste filho. Não cabe censura ao menino. O firmamento é definido como céu. Realmente esta parte azul que nós enxergamos, onde os pássaros voam, da mesma forma, é conhecido por todos como céu. Portanto, aí está a confusão. Com a ajuda do menino encontramos resposta. O planeta Éden, girando no firmamento, foi verdadeiro palco da guerra nos céus. O firmamento azul acima das nossas cabeças também é chamado céu, meus amigos. O planeta Éden se revela mais coerente como palco da guerra entre as forças do bem e do mal. E nós aceitamos o fato. E neste ponto faremos a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão.
Nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre as palestras colocadas no YouTube. Jesus ordenou o trabalho no sábado. É a que mais rendeu acessos, vem rendendo acessos. E se tornou preciosa também para a nossa autoestima. Por amostragem, tem sido o assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também pela leitura do site, pois o esgotamento do decálogo precisa ser divulgado. Atenção para a fórmula mais acertada de localização de nossas exposições no YouTube. Pesquisas no Google devem começar pelas palavras TVM, YouTube, Zube, e as nossas palestras surgirão na tela. Depois é só clicar a escolhida. 219 exposições podem ser assistidas através deste método. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitido ao vivo às quartas-feiras pelo Facebook Live TV PG. Agradecemos e parabenizamos o Fernando e o Zube pela audiência que consideramos dentro da minha expectativa. Em seguida, a continuação do assunto. Assim diz o Senhor. Embora ainda não se apresentasse perfeito paraíso, Éden já se tornara paradisíaco, pois os ímpios, os violentos, foram exilados para a terra. Adão, Eva, a serpente e mais seus anjos perderam a guerra contra Miguel e desceram ladeira abaixo, como diz Apocalipse. Os saduceus modernos esquecem que só o fato de se rodear de joias e ornamentos mostraram a impossibilidade da presença deste anjo mau no paraíso. Isso é o maior absurdo que eu posso conceber. Até seu lugar em Éden lhe foi tirado, e ele amargou o exílio de Adão, Eva e a serpente antiga em nosso planeta. Ele teve que reencarnar aqui. Figurinhas travestidas de intérpretes das Escrituras tentam calar espiritualistas, mas não conseguem. Desta vez a provocação foi dizer que Deus só produz obras perfeitas, aludindo ao anjo que nasceu perfeito e depois se corrompeu. E eles, mais o serafim, insistem que a guerra fora mesmo no paraíso. A teimosia é grande. Argumento deles: a Bíblia usou a palavra céu. Céu é uma palavra que tem um sentido amplo. Apesar de já me ter alongado nos detalhes, vou mostrar a vocês palavras que estão no Evangelho e que estes saduceus não apreciam. O que vai contra as ideias deles, Serafim. Aquelas palavras vão para o ostracismo, o processo de lixo, porque não são nunca lembradas. Eles desprezam aquilo que elimina fantasias. Estas que citarei, meus amigos, são valorizadas pelo fato de que foram ditas por Jesus no célebre encontro noturno com Nicodemos.
Ora, ninguém subiu ao céu, disse Jesus, senão aquele que de lá desceu, ou seja, o Filho do Homem. João 3, verso 13, palavras de Jesus. Se dentre os terráqueos ninguém mereceu pisar do sétimo céu, será crível que este anjo maldoso ganhasse ingresso extemporâneo? Será que Deus não enxerga a maldade no coração da pessoa? O sujeito pode ser bom hoje, mas amanhã pode se comprometer completamente para os lados do mal. Além de todas as improbabilidades, o maldoso anjo ainda escapa da vigilância e organiza a batalha, e forma exército e enfrenta Miguel. Este é o fim. Na ocasião que a morada divina surge repleta de terráqueos, Jesus teria faltado com a verdade, afirmando que ninguém subirá aos céus. Todos conhecem a ética do Mestre, incompatível com falsidades. A presença deste anjo mau no paraíso, portanto, não forma o menor sentido. A insistência de pregadores defendendo a presença dele e a guerra nos céus, meus amigos, só pode ter ocorrido no planeta Éden. Perto do juízo final, também nós aqui na Terra vamos ter guerra, a guerra de Armagedon. É a mesma coisa que aconteceu lá, vai acontecer aqui. O Serafim que me perdoe a franqueza, mas eu não posso aceitar teorias que coloquem em risco e que exponham alguma desonestidade de Jesus, porque Jesus, para se tornar Cristo, ele era homem perfeito. Se o Mestre registrou lição e eles a deturpam, tal leviandade será combatida sem tréguas nas minhas pregações. Acomodando Moisés e Elias no paraíso em corpo, meus amigos, vocês ainda agravaram a falsidade. Carne, sangue, botas e espora no céu. É inaceitável. E o pior de tudo é a imagem passiva de Deus que nada enxerga, deixando que o paraíso vire casa de mãe Joana. Não tenho a menor disposição, Serafim, para aceitar tamanho despautério. Vocês rejeitam palavras claras da Bíblia e aceitam obscuridades difíceis de tragar. Alhures, pregador do seu grupo, disse que Deus só produz obras perfeitas. Mancada vergonhosa, Serafim. Você me assusta, Getúlio, quando classifica mancada a citação do meu confrade. E eu lhe pergunto, acaso você duvida da capacidade divina de criar o melhor? Você parece considerar Deus incompetente, Getúlio. Isto é heresia, se não for blasfêmia. Nunca duvidei, meu caro amigo, da sabedoria divina e do seu poder sem limites. Deus faz tudo o que Ele quer. Nada é impedido de fazer. João Batista forneceu um testemunho desta verdade e eu creio nela, eu creio que poderia acontecer. João Batista foi claro, apontando algumas pedras e logo declarou: destas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, versículo 9. Perceba a profundidade sem limites do Criador, que pode arrancar das pedras alguém de corpo inteiro, sem conjunção carnal, sem pai nem mãe. Ele pode tirar alguém da própria pedra. Por aí você vê o poder divino.
O exemplo é poderoso e persuasivo, Getúlio, mas você está sendo incoerente, me diz o Serafim. Agorinha mesmo você resistiu à ideia de que Deus só produz obras perfeitas. E logo em seguida recoloca Deus no pódio. Todo pregador dos evangelhos é obrigado a seguir critérios, Getúlio. Quando sim, sim. Quando não, não. Tudo que se afasta desta firmeza é fruto do mal. Quando eu afirmo que Deus produz algo imperfeito, caríssimo, não estou afirmando que lhe faltam poderes ou vontade para realizar o melhor. Para nosso bem, muitas vezes Deus modifica receita tradicional com finalidade didática. Ele quer nos ensinar algo. Ele nos criou pecadores e imperfeitos, não que ele não tivesse força para nos fazer puros e santificados, mas para nos forçar ao desempenho pessoal, ao esforço pessoal. Por nossa conta e risco, deveremos vencer as imperfeições. A mediunidade de Isaías, no capítulo 45 do seu livro, mostra Jeová como produtor do mal, e isto assusta. Jeová assumiu aquilo que espanta você, Serafim. Eu formo a luz e crio as trevas, declara o Senhor. Faço a paz e crio o mal. Isaías 45, verso 7. Se você duvida, veja lá na Bíblia. Clareza maior, eu acho que você não encontra, meu caro Serafim. Fica suficientemente esclarecido que o Altíssimo não coloca suas mãos na cabecinha de galalaus preguiçosos que esperam salvação sem obras. Tudo na moita, sem sacrifício nenhum. O juiz supremo conhece suas criaturas e sabe que somente as provas poderão aperfeiçoá-las. No reino de Deus não cabe impunidade alguma. Não entrará nele coisa alguma contaminada pela abominação e pela mentira. Apocalipse 21, versículo 27, veja lá. Ofereça este texto, Serafim, numa bandeja de prata aos saduceus, amigos seus aí de culto religioso. O Apocalipse também define com clareza: eis que depressa virei, e o meu galardão anda comigo, para recompensar cada vivente segundo suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. E neste ponto, caríssimos, vamos fazer mais uma interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Quando nos perturbam questionamentos pueris, decalcados da letra da Bíblia, somos compelidos a urgente pronunciamento. Interpretação falsa é semelhante à poluição. Ela penetra as vias respiratórias da alma e produz estragos. O que nos falta em termos de entendimento será provisionado pelas inspirações que nos chegam do alto. Está decretado ao homem morrer única vez. Por exemplo, é texto decorado pelos adeptos de Salomão. Você que já encontrou nas Escrituras inúmeras provas
de vidas múltiplas, não se impressione. Com paciência, tranquilidade, mas com firmeza. Concorde com o que o apóstolo Paulo disse a verdade, concorde. Depois esclareça como espiritualista. Ressalte que o texto foi mal interpretado. O vivente ao nascer assume personalidade com tríplice aspecto: espírito, alma e corpo. O espírito, que é o verdadeiro eu, este é imortal. A alma é o amálgama entre espírito e corpo. Esta parceria, quando desfeita através de doenças ou outras formas de acabar a vida, significará a morte do corpo físico e a libertação do espírito. O desligamento da parceria, este é exatamente o que realmente morre. Então morre uma vez só, não vai surgir um Getúlio bem como ele é em outras reencarnações, não, porque eu vou modificar. O desligamento da parceria é aquilo que morre única vez. E depois deste pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Assim diz o Senhor. Aqueles que interpretam Bíblia sem algebas, entendem. Corrigir não significa inimizade divina para nos castigar. Correção sempre será interesse do Pai pelos seus filhos. Porque Deus não nos abandona. Bem-aventurado é aquele que Deus corrige, exclama o patriarca Jó, porque ele fere e cura, golpeia e ele mesmo faz o curativo. É razão que enxergamos tantos astros nos céus das nossas noites, recamados de estrelas. Eles são abençoados recantos, favorecendo os aprendizes. Se fôssemos perfeitos, não precisaríamos de tanta largueza e de tantos planetas escolas. Serafim, cada recanto dessas abençoadas moradas elimina a ignorância de pedregosos trechos das nossas almas. Por esta razão, o Pai Celestial repete as nossas experiências e nos permite aprendizado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se Deus fizesse criaturas perfeitas, berços ganhariam formatos de cátedras e o mérito do esforço próprio desapareceria. Nós seríamos apenas robôs nas mãos da eternidade. Se o mal e o sofrimento não existissem nesta quadra da nossa evolução, nos faltariam parâmetros para avaliação até que ponto estaremos certos ou errados. Espinhos e abrolhos surgiram pelas mãos do Criador. Não tem demônio nisto aí, não. Nos primórdios do planeta Terra, a justiça divina precisava deles para a continuidade do aprendizado, pois os humanos foram compelidos a ganhar o pão com o suor do rosto. Na proporção que os corpos físicos padecem, ganhamos fortaleza de espírito e paciência para seguir adiante no rumo da libertação espiritual. Deus é Pai e nos entregará a dose adequada de remédio compatível com nossas necessidades. Este remédio, caríssimos, pode até nos surpreender, porque Deus usa coisas muito estranhas. Na epístola
aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos entregou o episódio pertinente, mostrando a serventia do mal quando termina fabricando o bem. Este fato, Serafim reforça a nossa tese de que foi salutar a criação do mal, feita por Deus, realizada e assumida como verdade por Jeová. Está na Bíblia. Cidadão de Corinto foi flagrado mantendo relações sexuais com a esposa do próprio pai. Paulo explica em carta a sentença inusitada. Embora ausente, mandei entregá-lo a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versículo 5. Vejam que Paulo se serviu dos préstimos de espírito maligno para contaminar o corpo do ímpio e forçar a sua recuperação através do sofrimento. O mal concretizando a salvação. Pode, está na Bíblia. Naturalmente, a experiência de Paulo o levou a escolher algoz que findara seus dias atormentado por ideias de vingança. O fato é que o apóstolo entregou o marginal ao obsessor com claro sentido de recuperá-lo. Paulo usou o mal para destruir o mal. Que se danassem os hipócritas, concentrados e iludidos em suas fantasias. São validadas todas as fórmulas para recuperar ovelhas perdidas. Percebam que Jesus foi claro na parábola das 10 virgens. Embora 5 imprudentes mostrassem pouco apreço pelas regras, esquecendo o azeite, Jesus não as eliminou do reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens e não a somente 5. Ninguém esqueça, todavia, para a ressalva da verdade, que logo em seguida elas foram lançadas temporariamente. Veja só, não tem nada de eternidade. Elas foram lançadas temporariamente nas trevas exteriores. Cristianismo não é amontoado de beatos e beatas, cantarolando a salvação conquistada sem nenhum esforço. Ninguém esqueça que a fé sem obras é morta, está lá na Bíblia. Amar a Deus e ao próximo é a lei maior. Ninguém se exima do trabalho e dos sacrifícios, porque o esforço é a única alavanca que nos arrancará do comodismo e da preguiça. Deus, como Pai, nos disciplinará até que entremos em acordo. Ele deseja filhos felizes e por esta razão nos exercita e nos impõe disciplina. Aqueles que perseverarem no amor e no perdão serão salvos. Antes dos outros, advertiu Jesus. Ninguém se outorgue o título de privilegiado, porque cairá do cavalo logo em seguida. O Pai Criador não aprecia pretensiosos que se consideram herdeiros da graça divina. Eles serão surpreendidos pelo chicote do açoite. Aguardem, caros beatos, porque o processo corre em segredo de justiça. E somente no dia do juízo final vocês irão conhecer a sentença. E essa sentença pode deixá-los atordoados. Você jamais desiste, diz o Crispim.
Você jamais desiste, Getúlio, de invalidar o decálogo, que coisa. Contrariado, o Serafim me censura feio. Engano seu, amigo Serafim. Não tenho a menor intenção de avançar o sinal vermelho. Quando falei que a lei maior determina amar a Deus e ao próximo, não expressei minha opinião pessoal. Foi Jesus quem definiu a verdade fundamental nos evangelhos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Mateus 22, versículos 37 a 40. Este é o cerne da questão. Deus é credor de todas as nossas atenções e os nossos louvores. O próximo deve ser prolongamento das nossas demandas. O que desejamos para nós, mesmo que não cabe aos nossos irmãos do mundo. No Velho Testamento, isto funcionava como lei. No advento do Cristo, passou para o terreno da consciência. Eu me pergunto, isto será benéfico para mim? A resposta positiva validará os termos do meu procedimento. Livro antigo que examinei com atenção há muitos anos atrás, fora impresso com o título Nos seus passos, que faria Jesus? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, meus caros, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Estilo e Moda com Silvana Haas, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão, de todas as sextas-feiras, 15h30, na TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30. É o momento do encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Assim diz o Senhor. O reparo que eu fiz, meus caros, no título daquele livro que citei há pouco, é mínimo. Eu teria colocado outro nome para o livro: Nos Passos de Jesus, qual o meu proceder? Jesus precisa se introduzir em nós para nos dar uma diretriz, um roteiro, um caminho. Esta promessa, se considerarmos a consciência como a parte mais sagrada que nos individualiza, só pode ser esta presença do Cristo. A consciência é Deus em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, todos em geral. Mesmo os menos maus,
os menos caritativos, os menos bons, enfim. Todas as pessoas têm um Cristo no coração, porque Ele se doou para a humanidade inteira. Voltamos ao título que inventamos para o livro antigo. Nos passos de Jesus, qual o meu proceder? Se eu me envolver de forma completa com o meu Cristo interno e eterno, não terei dificuldades para aceitar os ditames da consciência. E ninguém mais será considerado meu inimigo. Todos os adversários serão destruídos pelo fogo do perdão. A consciência do cristianismo vem substituindo códigos. Por isso, o nosso Cristo planetário teve a coragem de contrariar Moisés, determinando que o paralítico de Betesda carregasse a cama no sábado. Seguindo os passos do Mestre, eu teria feito o mesmo. Dia desses, escutei pregador dizendo: médicos de nossos quadros religiosos não fazem cirurgias no sábado. Antecipam a cirurgia para sexta-feira ou atrasam para domingo ou segunda, para respeitar o dia santificado. Isto comprova ojeriza de certos pregadores pelas modificações introduzidas nas leis antigas. Nem Jesus escapa. Percebam que eles indiretamente estão censurando o Mestre por não transferir a cura para outro dia da semana. Os confrades médicos da mesma religião são elogiados pelo zelo, e Jesus é recebido com certa frieza. Jesus é olhado com desconfiança pela cura feita no dia proibido, quando bem poderia ter feito o milagre na sexta ou no domingo. Fique, portanto, sabendo, Serafim, que esta crítica dos saduceus reforça os meus argumentos. Se médicos hoje em dia se recusam a trabalhar no sétimo dia, o Nazareno, pelo seu superior discernimento, teria muito maior razão para proceder de igual forma. Jesus não esquecia suas obrigações, mormente em se tratando das Escrituras. Ele jamais violaria preceitos vigentes. Se não aceitou o descanso no sábado, o propósito único foi mostrar esgotamento do preceito. Ele não aceitou a ideia e mostrou que ele estava realmente interessado em apresentar o esgotamento do decálogo. Na minha igreja, Getúlio, todos são unânimes em aceitar a obrigatoriedade do descanso sabático, diz Serafim. E todos dizem que o Cristo e o apóstolo Paulo também defendiam proibição de qualquer atividade. E qual é a base bíblica para tal afirmação, Serafim? Me diga. Todos eles afirmam que Paulo e Jesus pregavam no sétimo dia, utilizando a sinagoga dos judeus. Isto mostra que se tornaram adeptos. A sinagoga reunia pessoas, Serafim. E na época era o lugar adequado para a troca de ideias. Jesus e Paulo, cuja pregação era contínua, certamente usaram todos os dias da semana para divulgar a mensagem. Isso não configura a menor ideia de adesão. Vamos iniciar pelo nosso rabi, caríssimos, que é o maior dentre os dois,
divulgando o trecho mais importante para a eliminação da controvérsia. O homem estava ali, enfermo, havia 38 anos. Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Outro toma o meu lugar e eu fico sem a cura. João 5, versículos 5 e 7. Então lhe disse Jesus, de inopino assim: levanta-te, toma a tua cama e caminha. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, caminhou. E aquele dia era sábado. João 5, versículos 8 e 9. Os judeus o cercaram e disseram: hoje é sábado e não é permitido carregar a cama. Ele respondeu sarcástico e seguro de si: o homem que me curou me disse: toma teu leito e anda. João 5, versículos 10 a 12. Percebam, senhoras e senhores, que alguém paralítico há 38 anos poderia bem esperar mais 2 ou 3 dias pela cura. Até pelo fato de que tal violação atrairia a cólera dos adeptos de Moisés. Jesus poderia ter pensado melhor no assunto. A insistência de Jesus mostra algo paralelo. Mostra algo paralelo, meus amigos. Espécie de ação indireta que seria entendida no futuro. Jesus escreveu aquela página da vida, mostrando para alguém no futuro que iria entender a mensagem. Nosso rabi, entretanto, optou pela abertura completa da cortina. Nada de subterfúgio. Mandou o homem curado trabalhar com clara intenção de encerrar a validade dos 10 mandamentos. O Cristo já estava ciente que a violação do descanso sabático lhe custaria a vida. Jesus já sabia disso. O sumo sacerdote Caifás decretaria sua morte em seguida. É melhor que morra homem para que a nação se salve. Considerando que o mestre conhecia as consequências da corajosa atitude, não temos a menor dúvida de que agiu na horinha certa. Era preciso destruir os mitos criados pelos fariseus e escribas para que o reino de Deus florescesse e se consolidasse na rocha da verdade. Outra passagem da Bíblia reforça a insegurança com os códigos, que precisam ser constantemente atualizados. Percebam que o livro Êxodo diz: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus. Êxodo 20, versículo 4. E a determinação se estende ameaçadora. Nem debaixo da terra, nem nas águas, nem as adorarás, ou lhes prestarás culto. Êxodo 20, versículo 5. O próprio Jeová desmereceu a importância do preceito, ordenando a Moisés que esculpisse serpente de bronze para curar as vítimas de cobras. Com alegria agradecemos o Cristo da nossa consciência. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o santo nome de Deus. Louvado seja nosso querido Jesus.
Muito obrigado. E que as bênçãos divinas se derramem sobre todos vocês, caríssimos, que estão além desta câmera. Que possa ser colocada sobre as famílias, sobre as pessoas, sobre os enfermos, principalmente, a mão sagrada de Deus, a mão maravilhosa de Jesus, para que se recuperem os doentes e os atribulados em geral. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.